Turma, vamos lá. Nosso simulado aqui de 100 questões, SEBRASP, resolução de questões. Essa aula aqui é a nossa parte 18, Engenharia Civil, professor Kleber Dantas. Vamos resolver mais 5 questões dessa NBR 1466 de 2022, que a probabilidade de cair parte dela na prova é muito grande. Rede de referência cadastral municipal, requisitos e procedimentos. Então, nosso cargo aí é o cargo de Engenharia Civil, ISS Fortaleza, banca aí o SEBRASP. Estamos nesse tópico aqui, cadastro, engenharia de avaliações e perícias. A norma trouxe aí a 1466, o edital de 88, 14166 de 88, mas a norma teve a segunda edição em 2022 e teve uma versão corrigida mesmo no dia que foi lançado o edital. Então, talvez a probabilidade de cair aí alguma correção sem nenhum problema. Vamos aqui para as nossas questões. Com relação à rede de referência cadastral municipal, requisitos e procedimentos, Lei 14.166 de 2022, julga os itens seguintes. Questão 86. As coordenadas planimétricas dos vértices da RRCM, Rede de Referência Cadastral Municipal, devem ser expressas como latitude e longitude geodésicas até o 10º milésimo do arco de segundo e deve ser adotado o Sistema Geodésico Brasileiro, SGB. Questão 87. Os documentos de campo são constituídos, dentre outros, por caderneta de medições, eletrônica ou analógica e fotografias dos vértices implantados e densificados. Questão 88. Após o ajustamento dos vértices principais de apoio, para o caso de poligonal ajustado pelo MMQ, método dos mínimos quadrados, o resíduo de cada observação ajustada não pode exceder 2 vezes o valor da precisão, desvio padrão, assumida para a observação. Questão 89. As monografias dos marcos geodésicos do SGB, Sistema Geodésico Brasileiro, planimétricos e altimétricos, devem ser arquivadas com as informações que constam nos documentos somente após 5 anos do processamento. Questão 90. Após o ajustamento dos vértices principais de apoio, quando o modelo matemático do cálculo da estação livre fornecer os valores de resíduos, estes não podem ultrapassar, para mais ou para menos, 20 milímetros em cada coordenada planimétrica e 30 milímetros aí para mais ou para menos na coordenada altimétrica de cada ponto de apoio quando utilizados 3 pontos de apoio, ou para mais ou para menos 35 milímetros em cada coordenada planimétrica e para mais ou para menos aí, mais ou menos 50 milímetros na coordenada altimétrica de cada ponto de apoio quando utilizados 4 pontos de apoio. Então, turma, está aí mais 5 possibilidades de questões aí que podem vir na prova. Deem pausa, veja aí quais estão erradas e o porquê está errado. Vamos ver aí quantas questões vocês vão acertar e se realmente vocês estão no caminho certo aí da preparação para a aprovação desse concurso do ISS Fortaleza. Vamos agora para o nosso gabarito. Então, está errado aí a questão 88 e a 89, as demais estão corretas. Então, a questão 86 está certa. Está lá no tópico 8, está lá no tópico 8 da norma. Sistema de coordenadas e sistema de referência, da rede de referência cadastral municipal. As coordenadas planimétricas dos vértices da rede de referência cadastral municipal devem ser expressas como latitude φ e longitude lambda geodésicas até o 10º milésimo do arco de segundo, E deve ser adotado o Sistema Geodésico Brasileiro. Então tá aí o 10º milésimo, 0,1 aí por mil, que vai dar justamente aí o 0,0001, ok? Então essa questão está correta, cuidado. Questão 87 também está correta. Os documentos de campo são constituídos, dentre outros, por caderneta de medições, que pode ser aí eletrônico ou analógica,
talvez nos tempos de hoje a gente acha que não possa mais ser analógica, e fotografias dos vértices implantados e densificados. Então já tratamos aí na aula passada desse termo aqui, implantado, e desse termo densificado. Está lá no tópico 9.2 da norma, documentos de campo. Além dos dois aí que colocamos aí na questão, o item B e o item F, ainda tem esses outros. O A também é documento de campo, o croquis de campo, o GNSS, com modelo e altura da antena e horário de início e fim de rastreio, estação total, direções angulares e distâncias medidas em campo, nível, leituras na mira e desníveis obtidos no levantamento. Então, o GNSS está aqui, né? Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite. Então, a nossa questão 87 também está correta. Nossa questão 88 está errada por quê? Está lá 7.6 da norma, controle de qualidade dos vértices principais de apoio. Após o ajustamento dos vértices principais de apoio, aí tratando aí especificamente da poligonal. Então a questão estava errada porque dizia aí não poder exceder 2 vezes, onde o correto é não poder exceder 3 vezes. Para o caso de poligonal ajustado pelo MMQ, que é o método dos mínimos quadrados, o resíduo de cada observação ajustada não pode exceder 3 vezes o valor da precisão, desvio padrão assumida para a observação. Caso o software de processamento não forneça a precisão de cada vértice ajustado, pode-se utilizar a estratégia de propagação de erros, precisões. Ok? Nossa questão 89 também está errada, por quê? Lá no tópico 9.5 da norma, monografias dos marcos e vértices de referência, trata o quê? As monografias dos marcos geodésicos do Sistema Geodésico Brasileiro, planimétricos e altimétricos devem ser arquivadas com as informações que constam nos documentos na data do processamento. Então não tem esse negócio aqui de somente após 5 anos, ok? Cuidado. Então, devem ser arquivados com as informações que constam nos documentos na data do processamento. Essa daqui, na minha concepção, seria uma questão que ia pegar muita gente. E por fim, a nossa questão 90 está correta. É desse jeito mesmo que está lá no tópico 6.6.3.3 da norma. Método de estação livre. Então, aí, após o ajustamento dos vértices principais de apoio, para o caso do método de estação livre, quando o modelo matemático do cálculo da estação livre fornecer os valores de resíduos, estes não podem ultrapassar 20 milímetros em cada coordenada planimétrica e 30 milímetros na coordenada altimétrica, quando utilizados 3 pontos de apoio. Então, para 3 pontos de apoio, coordenada planimétrica não pode dar uma diferença para mais ou para menos de 20 milímetros e a altimétrica não pode para mais ou para menos exceder os 30 milímetros. Agora, quando for 4 pontos de apoio, a coordenada planimétrica já passa para mais ou menos 35 milímetros e a altimétrica para mais ou menos 50 milímetros. Então, aqui seria uma questão muito decoreba, muito para lembrar disso aqui, com tanta coisa para estudar, mas há uma possibilidade de vir uma questão como essa. Então, vimos ela aqui, né, tivemos a oportunidade de treinar aqui nessa aula. Então está aqui o resumo das nossas questões. A 86 está correto mesmo, né? 10º milésimo do arco de segundo. A questão 87, esses documentos de campo, dentre outros que a gente viu, pode ser essa caderneta eletrônica ou analógica, e fotografias dos vértices implantados e densificados. A questão 88 estava errado, porque os ajustamentos aí dos vértices principais de apoio pelo método dos mínimos quadrados, né, esse resíduo de cada observação ajustada não pode exceder 3 vezes o valor da precisão desvio padrão. 3 vezes. A 89 estava errado porque
porque as monografias dos mares geodésicos, Sistema Geodésico Brasileiro, Planimétrico e Altimétrico devem ser arquivados com as informações que constam nos documentos na data do processamento. Então, na data do processamento, esses documentos já são arquivados. E não, como estava errado, somente depois de 5 anos. Cuidado, porque a gente estuda algumas normas aí, algumas coisas, tem que guardar lá no canteiro de obra, tal, até um período parecido com esse daí de 5 anos. E o arquivo aqui, né, ele já é finalizado aqui na data do processamento. E a questão 90, após o ajustamento dos vértices principais e de apoio, quando for o caso de 3 pontos aqui, ó, 3 pontos, quando for planimétrico, mais ou menos 20, altimétrico, mais ou menos 30. Quando for 4 pontos, planimétrico, mais ou menos 35 e altimétrico, mais ou menos 50. Então, turma, ficamos por aqui. Peço aí que deixe um comentário, inscrevam-se no canal, deixe o like. Obrigado.